Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando nossa live desta quarta-feira aqui pela Escola da AGU. Eu sou Marco Aurélio Peixoto, eu coordeno a Escola da AGU aqui na quinta região e nós vamos receber hoje um convidado que é o professor Fred Didier Júnior. Estamos aguardando aí a entrada do professor Fred para dividir a tela conosco. Boa noite a todos que estão chegando, que estão entrando para participar dessa live conjunta aqui da Escola da AGU com o professor Fred Didier Júnior, que já está entrando para que nós possamos iniciar a live desta noite. Se você puder, se você isso, sair e solicitar novamente, é isso que eu ia pedir. O tema da live de hoje é negócios processuais e fazenda pública. Para você que está chegando agora, negócios processuais e fazenda pública, nós debateremos essa temática com o professor Fred Didier Júnior. A gente vai saudando todos os seguidores da Escola da AGU e todos os seguidores também do professor Fred Didier, desejando aí uma boa noite a todos. Sem dúvida, será de muito aprendizado durante este encontro, durante essa live que teremos aqui pela Escola da AGU. Só vamos esperar novamente o ingresso do professor Fred para que a gente possa dividir com ele a tela. Agora sim. Boa noite, Fred. Tudo bom, meu caro? Tudo bom, meu amigo? Antes de tudo, deixa eu apresentar o projeto e apresentar o nosso convidado dessa noite. Fred, essas lives que a Escola da AGU tem organizado fazem parte de um projeto que foi gestado aqui pelo nosso diretor nacional, Danilo Santana, que acabou de lhe desejar boa noite aqui. Danilo, que é Eu, baiano, eu e vi. foi seu Tá me orientador, orientando? exato, se orientando, melhor dizendo, na especialização. E esse projeto faz parte de um projeto maior, que é o projeto Escola em Casa, que envolve a realização de lives, a realização de eventos online pelo Microsoft Teams, a utilização de salas virtuais pela plataforma Moodle. E esse projeto foi muito bem pensado por Danilo, por Adriana, que é a nossa vice-diretora, e que tem tido a participação nossa aqui dos diretores regionais, a minha, a de Rita Nolasco, que é lá da terceira região, de Cristiane Iwakura, da segunda região, de Rodrigo Ribeiro, da primeira região, e de Eugênio Batesini, da quarta região, que tem tido, felizmente, né, Fred, nessa época de pandemia, a gente acaba se reinventando, tem tido uma aceitação muito grande dos nossos membros, dos servidores e dos estagiários que fazem a Advocacia Geral da União, e por que não dizer também das nossas entidades, dos órgãos parceiros. Fred, só para indicar aqui para os nossos seguidores um rápido currículo, eu sei que isso seria até dispensável, mas Fred é graduado em Direito pela UFPA, né, pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado pela mesma universidade, doutorado pela PUC de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e livre docente pela Universidade de São Paulo. Fred é membro da Academia de Letras da Bahia, do IBDP, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, de uma série de outros institutos, é sócio do escritório Didier Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria, professor da UFBA, né, professor da graduação, do mestrado e do doutorado da Federal da Bahia, diretor acadêmico da Faculdade Baiana de Direito, e é aí talvez a grande razão de termos aqui para tratar desse tema o DNA, né, ou dentre os DNAs que temos ali no Código de Processo Civil 2015, é possível afirmar sem qualquer sombra de dúvidas, Fred, que o seu é o mais forte. Fred foi um incansável lutador para que o Código de Processo Civil 2015 pudesse se concretizar. Né? Muitos dos institutos lá previstos se devem à luta dele e de outros tantos processualistas que puderam assessorar os trabalhos na Câmara e no Senado, e por isso o convite, por isso a importância de Fred para o processo civil brasileiro. Por isso, Fred, o convite, fica desde já aqui o nosso agradecimento por ter aceito esse convite aqui em nome da Escola da Advocacia Geral da União. Muito obrigado, meu caro. Você é meu amigo do coração, você sabe disso. E um convite seu é uma ordem. Estou à sua disposição, saudar todo mundo. Eu já vi muita gente boa entrando. Nosso presidente, Pedro Henrique Isso, Pedrosa Nogueira, já entrou. Aron exatamente. Cotrim, meu sócio. Vai trabalhar, Aron, meu sócio. Acabou de entrar e mandou saudações rubro-negras. Saudações Enfim, vai ser rubro-negras para o uma, esporte, certamente, né? Já que hoje é aniversário do esporte, viu, Fred?
É, a gente tinha combinado uma coisa, acabou não fazendo, né? Não, eu não podia Acabou fazer, não não. Eu faço fazendo. isso quando for uma live pessoal, eu fazer isso, a camisa do esporte na live da escola da AGU, de repente eu ia responder a um padre na corregedoria por conta disso. Mas vamos lá, Fred. Como o tempo que a gente tem é curto aqui, a gente precisa sugar do seu conhecimento. Eu queria pedir para você começar conceituando. Daqui a pouco a gente chega nesse elo de ligação entre a fazenda pública e o negócio processual, mas eu queria pedir a você que começasse conceituando esse instituto que está presente lá no artigo 190 do Código de Processo Civil e que você pudesse explicar para a gente se existe e quais são as diferenças entre o negócio processual, o negócio material, o que seria um negócio híbrido. Então, para a gente começar contextualizando aqueles que estão nos assistindo. Vamos lá. Para eu poder. Vou dar alguns passos atrás para poder vocês compreenderem a minha visão. Então, primeiro, o que é um processo? Né? Eu vou dizer o que é um processo, depois o que é uma norma processual, depois o que é um negócio processual, porque são coisas que se encadeiam. Então, o processo para mim, na minha concepção, o processo é um conjunto de atos e o conjunto das consequências jurídicas que esses atos produzem. Então, o processo é uma realidade complexa que composta por um conjunto de atos e fatos que se articulam e o conjunto dos efeitos jurídicos desses atos e fatos que se articulam, formando um novelo. A imagem do processo que mais me agrada não é um triângulo, não é um ângulo, como se pensava em geometria plana do século XX. A imagem do processo que mais é interessante é a imagem tridimensional do processo como um novelo. Um novelo de atos, fatos que se encadeiam e se interagem e os respectivos efeitos desses atos e fatos. Pois bem, se o processo é isso, o que é uma norma processual? Uma norma processual é toda norma que tem por suporte e por consequência regular esse novelo. Então, toda norma que regula esse conjunto de atos ou fatos, ou que atribui esse conjunto de efeitos decorrentes desses atos e fatos, portanto, uma norma que tem por hipótese esse conjunto de atos e fatos, tem por consequente a produção desses efeitos jurídicos entrelaçados e decorrentes desses fatos, é uma norma processual. Negócio jurídico é, para mim, fonte de norma. Isso é uma premissa teórica. A minha compreensão sobre fontes normativas inclui os negócios jurídicos. Então, um negócio jurídico processual é, também na minha perspectiva, uma fonte de norma processual. Então, por meio de negócios jurídicos processuais, eu produzo normas jurídicas processuais. Portanto, produzo normas que disciplinam os atos e fatos do processo e as suas respectivas consequências jurídicas. Não é por acaso que o artigo 190, perceba bem, ele é muito técnico, né? Porque ele fala que as partes podem convencionar sobre o procedimento, que é o conjunto dos atos e fatos, e sobre as situações jurídicas. Ônus, deveres, faculdades, poderes, que também está previsto ali. Repare que são os dois objetos, o conjunto dos fatos e atos, procedimento, o conjunto das situações jurídicas, ônus e deveres. Então, o que é um negócio jurídico processual? É um negócio jurídico, portanto, um exercício de autonomia, de autorregramento da vontade, em que quem negocia delibera sobre os efeitos jurídicos do seu comportamento. E ele é processual porque ele diz respeito a esse conjunto de fatos ou a esse conjunto de situações jurídicas. Então, todo negócio jurídico que serve para regular o processo, entendido como conjunto de fatos e conjunto de situações jurídicas, é um negócio processual. Portanto, fonte de norma processual. E o que é um negócio material? Para entender o que é um negócio material, eu preciso também partir de uma premissa. O que é direito material para mim? Direito material, para mim, é o direito discutido. Esse binômio direito processual e direito material é um binômio que só faz sentido partindo da premissa de que existe um processo. Porque se não existe processo, antes do processo, tudo é direito. É direito. Não tem direito material. Se você me deve um dinheiro e eu vou lhe pago sem processo nenhum, não tem direito material processual. Você simplesmente tem o direito do dinheiro que eu lhe devo e eu lhe paguei, pronto, acabou. Não há que se falar em processo aí.
muito menos em direito material. É simples direito. Esse binômio direito material e direito processual só faz sentido se tem um processo pendente, se tem um processo em andamento. Tendo um processo em andamento, o direito é processual, direito com D maiúsculo é processual, quando ele regula esse conjunto de atos, fatos e de situações jurídicas. E o direito é material, quando ele regula a situação jurídica litigiosa. Tudo que disser respeito à situação jurídica litigiosa é direito material. Então, ser ou não direito material é ser ou não aquilo que está sendo discutido em juízo. Então, o negócio de direito material é um negócio que serve, que tem por objeto uma situação jurídica litigiosa. Se a situação não é litigiosa e simplesmente faz um negócio, você fez um negócio jurídico. Não precisa chamar ele de material ou de processual. É irrelevante chamar de material processual. Você simplesmente fez um negócio jurídico. Só tem relevância adjetivá-lo como material processual diante de um processo. Porque aí faz sentido essa adjetivação. Então, na hipótese eventual, isso é uma coisa que a gente até discutindo com o nosso presidente Pedro Nogueira, né, o presidente da ANEP, que está assistindo a nossa live, que é um dos grandes estudiosos da temática dos negócios processuais, sobre aqueles negócios que eventualmente forem celebrados antes de uma eventual relação processual. Por exemplo, um negócio inserido numa cláusula contratual, Fred. Se a gente for, enfim, buscar a previsão do artigo 190, o Código deixa claro que a possibilidade desse negócio ser pré-processual. Essa classificação entre ser processual ou material para o negócio pré-processual, como é que você enquadraria? Você, digamos assim, analisaria a temática ali tratada, se é de natureza material ou processual, ou você vai partir do pressuposto de que, sendo prévio ao processo, ele vai ser sempre de natureza material? Não, volto a dizer, separar material e processual só faz sentido se você tiver um processo pendente. Uhum. Certo? Então vamos supor que haja um processo pendente, ou pelo menos um processo em potência. Um processo potencial. Não, eu conheço bem esse pensamento de Pedro. Nós escrevemos um livro juntos, né? Teoria dos fatos jurídicos processuais. Ele evoluiu para esse pensamento depois. Ele não pensava assim lá atrás. Na tese de doutorado, que defendeu sob minha orientação, inclusive, em 2011. Já não era assim. Depois a gente escreveu o livro Teoria dos Fatos Processuais. Depois que ele evoluiu para isso. Eu não concordo com ele, já até disse isso para ele. Eu tenho várias razões para não concordar. Se a gente extrai as normas do CPC, as normas do CPC são processuais, independentemente de haver um processo ou não pendente. Uhum. A gente precisa, para qualificar uma norma como processual, dar esse qualificativo. Para dar esse qualificativo, eu preciso que um processo seja dependente ou que essa norma, só quando for incidir, ela incidirá na pendência de um processo. Então, para mim, a norma é processual se ela serve para regular um processo pendente ou futuro. Pendente ou futuro. Assim como o testamento. O testamento é um negócio unilateral, mortis causa. Você concorda? Mas ele é celebrado em vida. Isso. Ele é celebrado em vida. Mas ele é mortis causa porque se refere a um fato posterior que é a morte. A lógica é a mesma. Entendi. Eu posso regular. Eu estou regulando um processo. Eu estou regulando um processo existente ou potencial. Qual é a utilidade de a gente dizer que, ao regular um processo potencial, essa cláusula não é processual? Qual é a utilidade disso? Ela é material e vira processual quando o processo aparecer? Ou ela é nada e vira processual quando o processo aparecer? Porque também pode ser assim. Ela é um simples negócio jurídico que se torna processual se o processo aparecer. Eu prefiro a ideia que nossa confrade, Lorena Barreiros, membro da ANEP, também me orientando, também escreveu sobre convenções processuais e, curiosamente, sobre convenções processuais e a Fazenda Pública, tese de doutorado dela, que eu reputo espetacular e recomendo como leitura obrigatória para quem quer compreender esse assunto, Convenções Processuais e o Poder Público, publicado pela editora Juspod, capa branca, tese de doutorado dela. Ela enfrenta esse tema e ela diz que o que torna o negócio processual é a referibilidade ao processo. Se o negócio se refere a um processo pendente ou futuro, ele é processual. Ou seja, se a norma extraída dele serve para regular
Esse conjunto de fatos, ou esse conjunto de situações jurídicas, ele é processual. Uhum, perfeito. Fred, vamos diferenciar o negócio processual típico do negócio processual atípico. Em que eles vão se diferenciar e qual é a utilidade prática dessa diferenciação? Essa diferenciação é feita pela doutrina brasileira para referir aos negócios que são regulados expressamente pela lei, chamados de negócios típicos, porque regulados expressamente, como é o caso da suspensão convencional do processo, como é o caso da desistência, como é o caso do foro de eleição, da convenção de arbitragem, da colaboração premiada, do acordo de impenhorabilidade, do acordo de substituição do bem penhorado. Todos são negócios processuais típicos. O negócio é chamado de atípico quando ele não é regulado expressamente, mas é lícito porque decorre de um poder geral de autorregulação, que é esse poder geral extraído do artigo 190. Essa é, para mim, já falei sobre isso em alguns outros lugares, essa é, para mim, a maior novidade do Código de 2015, que é essa possibilidade genérica, esse poder geral de os litigantes poderem adequar o seu processo à sua vontade, poder esse que decorre do artigo 190 e da onde saem os chamados negócios atípicos. Perfeito. Última provocação que eu lhe faço antes da gente entrar na temática dos negócios envolvendo a fazenda pública. Uma pergunta que certamente você já deve ter respondido centenas, talvez milhares de vezes, e que, enfim, para quem é processualista, responde isso sempre. Nós estamos chegando aí a 4 anos e um pouquinho de vigência do Código de Processo Civil de 2015, né? Em março completamos 4 anos. É possível dizer, Fred, que os negócios jurídicos processuais colaram, né? Pegaram na nossa cultura jurídico brasileira, e se não, o que é que falta para isso? Você, da sua experiência enquanto advogado, enquanto processualista, a sua expectativa para 4 anos de vigência do Código era essa? É menos do que você esperava ou é superior ao que você esperava no que diz respeito à utilização dos negócios jurídicos processuais? Vamos lá. É muito superior. Muito superior. E eu lhe digo, eu lhe dou algumas razões. Como advogado, eu já celebrei diversos negócios processuais nesses 4 anos. Diversos. Uma das causas mais antigas sob meu patrocínio, uma causa que eu peguei peguei essa causa em 2013. Essa causa já estava tramitando desde 97. Desde 97. Eu peguei em 2013. Essa causa em 2018 foi resolvida por conta de um negócio processual simples, que era um negócio de prorrogação de prazo. As partes convencionaram que um prazo que venceria amanhã passaria a vencer daqui a 60 dias. Por quê? Porque elas entraram numa negociação séria e para a negociação vingar, a outra parte não podia ficar com a faca no pescoço do prazo vencer amanhã. Por causa disso, um litígio de 20 anos se resolveu. Eu já fiz vários. Então, primeiro ponto, já vi vários. Segundo, já em 2018, vocês da Fazenda Pública Federal, no caso especificamente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vocês editaram 2 portarias em 2018 regulamentando os negócios processuais envolvendo as execuções fiscais. Vejam, o poder público brasileiro editou a Advocacia Pública Brasileira editou 2 portarias para regulamentar os negócios em execução fiscal. Isso em 2018. No ano passado, 2020, 2019, percebeu o que aconteceu em 2019, meu amigo Marco. Marco Bonde para mim é um... Murilo acabou de escrever sobre isso. Isso. E Murilo foi um dos que ajudou a redigir. Murilo, que é procurador da Fazenda, ajudou a redigir isso, se orientando lá na UFPA. Hoje, meu orientando no doutorado da UFPA acabou de entrar aqui e vai sair agora na Civil Procedure Review
um texto de Murilo sobre negócios processuais envolvendo as execuções fiscais, exatamente dando notícia do que está acontecendo. Né? Então, veja bem, o segundo argumento que eu vou dar. No ano passado, foram publicadas 2 leis que merecem registro. A Lei de Liberdade Econômica, de setembro de 2019. A Lei de Liberdade Econômica, Marco, ela expressamente se refere à categoria negócio jurídico processual. E é interessante isso porque o termo negócio jurídico processual é um termo doutrinário. O código não usou, né? E, na verdade, a gente acabou positivando nesses instrumentos infralegais, né, Fred? Não, aí nos infralegais e na doutrina se usava esse termo negócio processual. Tanto na doutrina como nos infralegais. Vem agora a Lei de Liberdade Econômica e consagra o termo negócio processual e consagra dentro do contexto da advocacia pública. Mais o nosso prazo aqui, nosso tema aqui. Quer dizer, os negócios processuais e o poder público têm previsão expressa em lei agora. Foi a Lei da Liberdade Econômica promoveu a mudança na Lei 10.522. Na Lei 10.522, alterada pela Lei de Liberdade Econômica, há agora a previsão expressa com esse nome, de negócios processuais envolvendo o poder público. Mas não acabou, não. Agora, Natal do ano passado, foi promulgada a lei Pacote Anticrime. O Pacote Anticrime. O Pacote Anticrime, dentre outras coisas, perceba bem, olha o que o Pacote Anticrime fez. Ele melhorou a regulamentação da colaboração premiada e, ao melhorar, disse o seguinte, está dito isso, agora artigo 3A da Lei de Organizações Criminosas. A colaboração premiada é um negócio jurídico processual. Usa esse termo. A colaboração premiada é um negócio jurídico processual. A mesma coisa da Lei de Liberdade Econômica, usou o termo. Segundo, pacote anticrime. Revogou a proibição de acordo em improbidade administrativa e expressamente permitiu o acordo de não persecução cível na improbidade. Além de permitir acordo de um modo geral na improbidade. Acordo de não persecução cível é um pacto de não petendo. Agora, há um mês, foi um mês mais ou menos, né? Ou menos do que isso, foi publicada a Lei da Transação Tributária. Mais uma lei de vocês. Isso. A lei da Transação Tributária tem uma previsão expressa de negócio processual para alterar penhora. Expressa, negócio processual para alterar penhora. Negócio para substituição de bem penhorado, substituição de garantia em juízo, é negócio processual. Agora, não tem nem um mês, também um negócio processual envolvendo o poder público. Então, o segundo argumento foi esse. Uma série de leis subsequentes, de atos normativos subsequentes, infralegais, como é o caso das portarias da PGFN, e as próprias leis que consagraram o Instituto, não consagrariam se isso não estivesse funcionando. E o terceiro argumento é o seguinte, foi um argumento que acho que Léo me falou, acho que Pedro Henrique também me falou, e é verdade, eu tenho percebido isso. Houve uma espécie de efeito paralegal da previsão dos negócios processuais, que é o efeito de permitir, de colocar os juízes, posicionar os juízes como mais propensos a flexibilizar o processo negocialmente. A postura dos juízes em relação à flexibilização convencional é outra. Olha o que está acontecendo agora durante a pandemia. Quantos e quantos juízes têm feito acordo com as partes para a realização de atos por WhatsApp, por plataformas de comunicação? Isso tudo é convenção processual. Sim. Que vem... Veja, por que eu chamo de efeito paralegal? Assim? É um efeito imediato. Porque é uma mudança de cultura. Então, a previsão como essa, que vai se enraizando na prática, e que vai se enraizando nas outras leis, vai se expandindo nas outras leis, ela também muda a cultura. Não há hoje, simplesmente não há quem diga que não é possível fazer negócio processual, não há quem negue a categoria, meu amigo Marco. Como Pedro Henrique sabe, há 10 anos havia gente que negava a categoria negócio processual. Hoje isso não existe mais. Eu também tenho essa impressão, Fred, acho que é uma cultura que tem sido criada. Eu também tenho a impressão que, do ponto de vista dos negócios, no curso da ação,
tem sido superior à expectativa, eu tenho essa impressão. Acho que ainda há muito o que crescer nos negócios processuais, digamos assim, pré-processuais, mas também é uma cultura que tem sido criada, né, dos advogados que atuam na advocacia consultiva, na advocacia empresarial, para, digamos assim, o fomento dessa cultura. Também no âmbito dos contratos administrativos, é o que a gente, se puder, vai falar mais adiante. Diga, Fred. Uma coisa, uma observação só que eu esqueci de dizer. Sim, sim. Em dezembro de 2014, 2 semanas antes de o código ser aprovado no Senado, mas já se sabendo que o código seria aprovado, o CNMP editou a resolução 118. Depois vocês procurem, resolução 118 do CNMP, de 3 de dezembro de 2014. Essa resolução tem um capítulo que diz assim, dos negócios processuais celebrados pelo Ministério Público. Por quê? Porque já sabia que o código sairia. Exato. Essa resolução, ela entrou em vigor antes do código ser sancionado. E de lá para cá, em praticamente todos os compromissos de ajustamento de conduta celebrados extrajudicialmente com o Ministério Público, há convenções processuais. Sim, eu mesmo sim. celebro alguns compromissos de ajustamento de conduta. Celebro. Em todos que eu celebrei depois do código, tem negócio processual. Todos. É um negócio de mediação, conciliação obrigatória, definir modelo de comunicação das partes. Todos. De menor, mais simples ou mais complexos, todos têm. Danilo está lembrando aí que existem diversos negócios processuais que estão sendo praticados por adesão no âmbito das varas federais. Isso é algo que tem efetivamente acontecido. Exatamente. Fred, vamos puxar agora para a temática da Fazenda. Eu me recordo quando o código estava em tramitação, ali no período de vacácio, quando chegavam para falar com a gente, né, da advocacia pública, eu vi muitos colegas perguntando, tanto em relação a isso, como em relação à audiência do 334, rapaz, isso aí não vai se aplicar a gente não, né? A Fazenda está fora disso, a advocacia pública está fora disso. E eu sempre dizia, enfim, processualistas que eram advogados públicos sempre repetiram, vai sim, tenhamos calma, isso é bom para a gente, isso vai ser útil para a gente, não tenhamos medo do novo. E, de fato, o tempo mostrou, temos, inclusive, ampla aceitação, regulamentação legal e infralegal, enunciados interpretativos, né, o 256 do FPPC, o 17 do CJF, no que diz respeito à admissão dos negócios processuais pela Fazenda Pública. Então, eu queria só ouvir de você essa relação entre aquela premissa da indisponibilidade do interesse público em relação à possibilidade da Fazenda Pública pactuar. Como é que se dá essa relação? Veja, essa incompreensão inicial, ela é um eco de uma concepção de direito público totalmente superada. Uma concepção de direito público do século XX. O direito público como um direito infenso à consensualidade. Quer dizer, é um direito da autoridade. É um direito da indisponibilidade. Isso simplesmente não faz o menor sentido nos tempos de hoje. Isso tem vários exemplos, né? Você vai desde o acordo ileniense, passando pelo acordo de certificação previsto na LINDB, artigo 26 da LINDB, passando pela transação tributária, que acabou de ser aprovada, passando pela colaboração premiada, passando pela Lei 13.140, que é uma lei de mediação que tem 9 artigos dedicados à autocomposição envolvendo o poder público, passando pela criação das câmaras administrativas de solução de controvérsia, como existe na União desde 2007, uma Câmara Federal de Solução de Controvérsia, passando pelas inúmeras possibilidades de arbitragem envolvendo o poder público, cada vez maiores. Quer dizer, esse estranhamento inicial era, do meu modo de ver, um eco de um pensamento do século XX sobre direito administrativo. O direito administrativo do século XXI é um direito que foi invadido pela consensualidade. A consensualidade hoje é um princípio do direito administrativo brasileiro. E ninguém pode negar isso. Está espraiado. Até o poder público quer isso. O poder público quer resolver os seus problemas consensualmente. É muito mais barato e muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, a causa desse estranhamento foi essa. Mas aí a realidade atropela.
como eu lhe falei, LINDB de 2018, Lei de Liberdade Econômica, pacote anticrime, transação tributária, portarias da PGFN, acordo de leniência. Aí, enfim, a lei de arbitragem envolvendo o poder público, que é posterior ao Código. Lei da mediação envolvendo o poder público, que é posterior ao Código. Tudo isso é posterior ao Código. Aí é um atropelo. Quem pensa fora do tempo é atropelado pelo tempo, né? Sem dúvida. Fred, uma das maiores preocupações que nós, advogados públicos, tínhamos com a implementação dos negócios processuais envolvendo a Fazenda Pública era em relação a quais eram os limites da autonomia do procurador, do advogado da União, do procurador do Estado, do procurador federal, enfim, do advogado público de uma maneira geral, para pactuar em nome, né, em representação àquele ente público. Então, quais eram os limites da autonomia para isso? E também a questão da responsabilização do advogado público em função do negócio equivocadamente pactuado. A grande discussão que sempre houve era em relação à necessidade de parametrização, né, dos limites para essa pactuação, né, de que os entes, né, os órgãos jurídicos pudessem parametrizar, né, de modo infralegal até onde o advogado público poderia ir, e, com isso, prevenindo a responsabilização. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do teu entendimento sobre isso e também sobre a questão da validade do negócio jurídico equivocadamente celebrado. Porque uma coisa é o negócio ter sido licitamente praticado naquele processo, apesar do advogado público não ter, digamos assim, autonomia para tanto. Isso modificaria ou geraria algum tipo de irregularidade no negócio pactuado, ou a responsabilização ficaria apenas para o advogado público perante, por exemplo, a sua corregedoria? Esse é um grande tema, né? É um grande tema que está em construção. Já há diretrizes claras, a própria edição de portarias como essas já vão dando caminhos, né? Porque vão dando diretrizes do que se pode fazer, do que não se pode fazer. A impressão que eu tenho é a de que o que se pode fazer, o que se percebe que se pode fazer, vai sendo consolidado como se fosse grão em grão, é mais um tijolo. Agora a lei de transação tributária chegou e disse assim, é possível fazer acordo para substituir bem penhorado. Então ele já concretiza um negócio para deixar claro que esse negócio é possível. Então a prática vai revelando muito e as autoridades da advocacia pública, junto com seus pares, vão criando essas diretrizes para poder dar segurança ao advogado público, né? E também dar segurança ao particular, que fará esse negócio, quando esse negócio for bilateral, fará esse negócio com a segurança de que não será impugnado. Veja que eu tive um caso, Marco, coisa de 1 ano depois do Código, caso simples, agora era um ADIM. É um caso simples, mas é um ADIM de lei municipal. Eu era advogado do amicus curiae. Iríamos sustentar 5 pessoas. 5. Sendo que dos 5, nós tínhamos um procurador do Estado, que ia sustentar pela lei, como curador da lei, e o procurador do município, ia sustentar pelo município. E 3 advogados privados. O membro do Ministério Público e 2 advogados privados. Seriam 75 minutos de sustentação. 75 minutos. Nós achamos que era um exagero. Nós fizemos um acordo processual para reduzir para 60 minutos. Cada um ia falar 10 em vez de 15. Isso é um negócio processual de redução do prazo de sustentação oral. Envolveu o município, envolveu o Estado. Nós fizemos na hora ali. Algum problema? Não há um problema. Não há um problema. Então, prejuízo nenhum. Então, mostra que há espaços de negociação que são muito tranquilos. Há outros, como arbitragem. Fazer uma convenção de arbitragem já é uma coisa muito mais complexa, que exige todo um compliance diferente para poder ser, que deve ser observado. Então, essa gradação entre o que é simples e indiscutível, que não precisa nem ser regulado previamente, do que tem que ser muito bem regulado internamente, é algo que a gente vai construindo passo a passo, e acho que nós já avançamos disso. O que é certo é que, como Lorena falou na tese dela, é importante pensar isso também num sistema de precedentes administrativos. Porque o sistema de precedentes administrativos no Brasil está se desenvolvendo muito fortemente. A própria lei de transação tributária reforça isso. Reforça uma tendência que vem já de muito tempo. Por que é importante pensar nisso? Porque se um poder público
o poder público faz um negócio processual, sobretudo um negócio processual antes do processo, né? Você chamou de pré-processual, antes do processo, para um determinado administrado, é preciso que ele também garanta a um outro administrado na mesma situação esse mesmo tratamento. Uhum. Então, é preciso pensar também sobre essa perspectiva do precedente administrativo. Né? Eu vou te fazer uma pergunta antes da gente entrar em exemplos de negócios jurídicos que a gente possa entender como possíveis ou não possíveis. Uma pergunta que chegou aí sobre a necessidade de homologação. Qual é o teu entendimento, Fred, quanto à necessidade de homologação dos negócios jurídicos processuais pelo Poder Judiciário? Eu pergunto isso, e aproveito para perguntar isso, porque numa das portarias da PGFN, por exemplo, existe uma expressa previsão de que é facultado requerer a homologação do negócio jurídico processual, do qual a Fazenda Nacional é parte, perante o Poder Judiciário. O Murilo está até colocando isso aí. Então, é uma faculdade. Portanto, a nossa interpretação, a interpretação da Fazenda Nacional, e eu penso assim, é de que não é necessária a homologação. O Judiciário exerce um controle, mas não é um controle para fins de homologação. Eu queria ouvir tua opinião sobre isso, para a gente passar depois a alguns exemplos de negócios que envolvem o poder público. Veja, isso para mim é muito claro, né? Muito claro. O artigo 200 do CPC é a base para a gente poder responder isso. E o artigo 200 diz que as declarações de vontade das partes produzem efeitos imediatamente. E o parágrafo único excepciona o caput 200 para dizer que a desistência depende de homologação. O que significa isso? Significa que quando o negócio jurídico depender de homologação, ou a lei vai prever isso expressamente, como é o caso da desistência, como é o caso da colaboração premiada, como é o caso do acordo de saneamento, do parágrafo 2º do 357, como é o caso dos acordos em improbidade administrativa, por conta do parágrafo 4º do artigo 36 da Lei 13.140, ou o próprio negócio vai conter essa previsão. Então pode ser que no negócio se diga, esse negócio vai produzir efeitos depois de homologação. Então, ou há uma previsão legal que impõe a homologação, que é rara, excepcional, ou essa previsão está no próprio negócio. Então, é um condicionamento do negócio. Então, o negócio ele é modulado com uma condição. Esse negócio vai produzir efeitos depois da homologação. Isso também pode acontecer, mas é negocial também. Vamos começar agora eu vou começar agora a lhe provocar em relação a possíveis negócios a serem celebrados pelo poder público e colher tua opinião acerca disso. Eu vou começar com uma das perguntas que chegaram aí, sobre a possibilidade de pactuação a respeito da remessa necessária. O poder público pode abrir mão da remessa necessária, no seu ponto de vista? Veja, bicho, esse tema é um tema muito delicado. Vou dizer por que esse tema é delicado. Um dos primeiros negócios jurídicos que eu escrevi dizendo que não era possível, os primeiros, era o negócio para dispensa de remessa necessária. Eu disse isso lá no D0. Para mim era muito claro. Por quê? Porque se a remessa é necessária e ela existe exatamente para suprir uma omissão do poder público, o poder público não poderia negociar sobre ela. Então eu disse isso lá atrás. E continuo dizendo, sem tanta convicção. Continuo dizendo sem tanta convicção. Eu preferi ainda não mudar de ideia. Mas não estou tão convicto. Por quê? Porque uma colega sua da Advocacia da União e colega sua e minha da ANEP, professora da Federal do Ceará, Janaína Noleto, defendeu na tese de doutorado dela com argumentos muito fortes, dizendo o seguinte: como a remessa necessária agora ela só ocorrerá se não houver apelação, e em alguns casos é possível que o poder público desista da apelação. Então é possível que o poder público apele e depois desista da apelação. Isso. A gente tem instrumentos se ele apela, não vai ter remessa que nos autorizam a isso. E tem outro aspecto, então, né, Fred, que hoje o Código prevê a dispensa de remessa quando a sentença, por exemplo, se baseia em
súmula administrativa da AGU, por exemplo, né? Se a sentença está de acordo com o entendimento firmado numa súmula administrativa. Então, veja, se nós podemos, imagine, se nós podemos administrativamente firmar um convencimento acerca de um determinado aspecto, por que não, né, ter o direito de convencionar lá atrás por abrir mão da remessa necessária, entendeu? Então, é por isso que a remessa necessária, no meu ponto de vista, ela tem com o passar dos anos, sido cada vez menos importante, né? Talvez caminhemos, e eu tenho quase certeza disso, para um dia ela deixar de existir, né? Brevemente. Ela quase deixou de existir no Código 2015, ela ainda é importante para boa parte dos municípios do país, mas já não é tão importante para a AGU e para as procuradorias estaduais, e eu acho que exatamente em função dessa perda de importância é que pode-se pensar realmente numa possibilidade de convenção processual envolvendo a dispensa da remessa necessária, né? Aí eu concordo. Mas veja, eu concordo, mas não escrevi isso ainda. Eu estou sendo convencido. Estou sendo convencido. Certo. Deixa eu lhe perguntar recomendo a leitura da tese de Janaína, publicada na mesma coleção da tese de Lorena Miranda e de Pedro Henrique Pedrosa Nogueira. Os três publicaram as teses de doutorado na mesma coleção da Juspódio, que é aquela coleção de livros brancos. Isso. Você entende como possível a Fazenda Pública pactuar para reduzir o prazo do oferecimento da impugnação, cumprimento de sentença e do oferecimento de eventuais embargos à execução contra a Fazenda? Sim, claramente possível. Não vejo nenhum problema. Possível. Não há nenhuma ofensa a interesse público em a Fazenda eventualmente pactuar, desde que tivéssemos ali atrás uma autorização parametrizada para aquele advogado público assim fazer, sem problema algum. Já entendi aí que o seu raciocínio também porque essa é uma pergunta que chegou lá atrás, sobre desistência e renúncia a recursos. Isso é importante destacar para quem chegou. Regulado, né? Hoje está regulado. Hoje nós temos portarias, né, a 487, a 488, né, que vale para a PGU, PGF, a 502 da PGFN, que já nos autorizam, né? São portarias que vieram logo após o Código de Processo Civil, Fred, e que adequaram a atuação da AGU, por exemplo. Eu sei que vários estados replicaram na mesma linha. Por exemplo, a obediência aos precedentes do 927, a lei de liberdade econômica. Isso, é uma a lei de liberdade econômica já fala isso. É uma prova disso. Então é algo que hoje já é uma frequente, tem acontecido com relativa regularidade. A calendarização, Fred, já existe até enunciado do FNPP admitindo a calendarização processual nos processos que envolvem o poder público. Eu queria também tua opinião sobre isso. Você acha que isso esse é evidente, tranquilo, né? Esse é evidente. Apesar de raro, mas eu já fiz um. Fez um, mas foi privado com privado, né? Ação civil pública, com o Ministério Público Federal. Foi? Como é que foi isso? Foi bem simples. Era uma ação civil pública, o Ministério Público pediu uma liminar. Era uma liminar numa ação envolvendo concessão, era uma ação envolvendo concessão de rodovia, e a liminar era uma liminar muito pesada. E aí o juiz entendeu que para dar liminar, ele tinha que marcar uma justificação prévia. Eu queria compreender um pouco. Na justificação prévia, a gente foi chamado para participar da justificação prévia e mostrou a complexidade do problema para o juiz. O juiz viu a complexidade e em audiência nós temos um negócio bem interessante. O negócio foi, o juiz não poderia dar tutela provisória antes da nossa contestação, e o Ministério Público concordou. E a nossa contestação seria apresentada no dia tal. E a gente marcou um dia, que não era os 15 dias. A gente estabeleceu, por quê? Porque o caso era tão complexo que exigia esse cronograma. E foi feito esse mini cronograma. Porque o calendário, é preciso deixar claro, o calendário não significa que você vai calendarizar o processo todo. O calendário pode ser uma parte do processo. Você pode calendarizar a prova pericial, você pode calendarizar a instrução apenas, você pode calendarizar a execução. Hoje, quando se fala em execução de decisão envolvendo política pública, acho que 100% das pessoas dizem que essa execução tem que ser calendarizada. 100%. E é uma execução envolvendo o poder público. Perfeito. Para trazer outros exemplos aqui, a gente passar depois para os negócios que a gente possa entender como não possível. Rafa Alexandria, que acabou de entrar. Acabou de entrar. Foi Rafa também, viu? Negócio. Foi, né? Paulo entrou? Paulo entrou aí. Por isso também. que Rafa botou o legalzinho aí. Porque Rafa foi que celebrou esse negócio.
Tá o trio aí, Paula, Fred e Rafael. Fred, a sua opinião sobre aceitação, avaliação, substituição, liberação de garantia e execução, modo de constrição, alienação de bens, que são instrumentos que estão lá previstos em portarias da PGFN, de procuradorias estaduais, para você né? também Todos tranquilo, podem. né? Tranquilo. Isso tem sido de A eficácia. gente pode até... Rita Nolasco está nos assistindo aí, que é procurador da Fazenda, Murilo, tem outros procuradores da Fazenda participando. Isso me parece que tem sido de utilidade e uma eficácia imensa para a atuação do Poder Público e Juízo em matéria de execução. Marco, eu acho, já falei isso com o Paulo Mendes, que é procurador da Fazenda Nacional, vocês, da Advocacia Pública Federal, têm de divulgar os resultados práticos disso. Isso tem que ser apresentado para as pessoas. Tem de ser, já falei isso várias vezes com o Paulo Mendes. Fico muito feliz de Murilo ter publicado esse texto agora, que vai sair agora em maio, na revista na Civil Procedure Review. É muito importante isso. E olha, tem uma diretriz que é importante, que é a seguinte: os negócios processuais em execução, tendem a... talvez seja o espaço, a execução seja o espaço que mais se admita o negócio processual. Ou seja, na dúvida pode. Quer dizer, em execução, na dúvida pode. Fique sempre com isso na cabeça. Acho que essa diretriz é uma boa diretriz. Ô Fred, Socal tá assistindo também e fez uma pergunta muito interessante sobre sempre, a renúncia. Socal não é brincadeira. É um craque. A renúncia a honorários sucumbenciais, prévia ou posterior à sentença. Ele pergunta sua opinião se a associação, eventualmente, dos advogados públicos, já que pelo parágrafo 19 do artigo 85 os honorários são do advogado público, se a associação ou o conselho curador, seja o que for, mas isso não é um negócio processual, né? Isso não é um negócio processual. Isso é um negócio que dispõe de um crédito. Um crédito, né? Você está dispondo de um crédito. Não é negócio. Você não está ajustando o processo. Uhum. Você está abrindo mão de um crédito. Sim, perfeito. E aí evidentemente, é possível, né? É de ser admitido, só que não encarado como negócio jurídico processual. Fred, vamos partir para alguns negócios que a gente eventualmente entenda ou que você possa entender como não possível. Vamos pensar no exemplo. Um negócio a ser deixa eu mandar um beijo antes que eu me esqueça para a Ritinha Rita Dias Olasco, que é minha colega de doutorado. Fizemos doutorado juntos. Minha amiga de muitos anos. Rita é uma amiga querida, dirige hoje brilhantemente a Escola da AGU na terceira região e tem sido nossa parceira diária aqui, né, especialmente com essa pandemia em que as nossas divisões regionais sumiram, nossa atividade agora é nacional. Então, Rita, Cristiane, enfim, todos os diretores aí regionais, Rodrigo e Eugênio, a gente está atuando conjuntamente e se falando várias vezes durante um dia. Cumprimento também os nossos amigos aí, diretores regionais. Fred, vamos imaginar um exemplo seguinte. Imagine um procurador do Estado ou um advogado público federal que vai, ou que é chamado para discutir a celebração de um negócio jurídico processual e ele se depara naquela situação com a criação de uma obrigação que envolva, por exemplo, um ente que não está participando daquela lide, que não está participando daquele processo. Vamos imaginar no nosso caso, um advogado da União está ali numa contenda que envolve a União, mas a proposta de negócio que é ali submetida a ele envolve algo que seria da competência de uma autarquia pública, de uma autarquia federal. E a gente não tem ali a presença de um procurador federal para pactuar. Esse tipo de negócio processual poderia ser admitido pelo juiz simplesmente porque a AGU lato sensu está ali atuando, ou o fato de envolver uma obrigação que gera consequências para um ente não integrante da obrigação seria, no seu entender, um óbice a celebração daquele negócio? Sim. Eu não posso fazer um negócio processual que repercuta na esfera de terceiro para prejudicá-lo. Eu posso fazer um negócio processual que beneficie terceiro, porque isso faz parte da dogmática geral dos negócios. A estipulação em favor de terceiro é possível, estipulação contra terceiro não é, salvo se quem estipulou tiver legitimação extraordinária para isso. E não me parece que a União tenha legitimação extraordinária para o INSS. Não, salvo engano. Não tem. Então não pode. Pois é.
Outro negócio que me parece absolutamente vedado seria um negócio processual que acarrete algum tipo de custo adicional que não tenha, por exemplo, uma prévia disponibilidade orçamentária, uma prévia Concordo. previsão, né? Uma anterior previsão orçamentária. Então, aquilo não estaria sob a disponibilidade do advogado público pactuar sobre algo que ele não tem a previsão orçamentária por trás para lhe dar o arcabouço. Outro Mas exemplo aí, sim, isso vale para qualquer negócio. Não é sim, só envolvendo o poder público. Eu não posso negociar, ainda que no ponto de vista privado, fazer um negócio processual que implique custos novos para o Poder Judiciário. Eu não posso atribuir custo ao Poder Judiciário. Não posso. Então isso também uhum. vale para o privado. Não é só envolvendo o poder público. Um outro exemplo que eu acho que a gente poderia levantar, e que inclusive tem vedação aí nesses instrumentos aos quais você fez referência durante, tanto legal como infralegal, não dá para a gente imaginar também, Fred, negócio processual que implique em renúncia a garantias e privilégios do crédito tributário, ou que, por exemplo, permita o pagamento, o adimplemento de uma dívida por meio de RPV, se houve imposição do pagamento por meio de precatório. Você, nesses casos, também entende que. O Diga. segundo caso, o segundo exemplo, não é de negócio processual. Aí seria um negócio, Material. uma espécie de dação em pagamento. Sim, É você, em vez de receber dinheiro, compensar. Uma troca de garantia é negócio típico hoje em dia. A lei de transação tributária sim. prevê expressamente. Então eu preciso entender o que significa esse negócio. Porque se for um negócio para, por exemplo, Mas aí eu não falo abrir nem mão em do troca, Fred, eu privilégio. falo em renúncia. Renúncia a um Mas privilégio o ou que uma é garantia, uma renúncia? renúncia prévia. Você Mas o que deixar seria essa claro, por renúncia para eu exemplo, entender? você deixar claro previamente num contrato, por exemplo, que você está abrindo mão de tal tipo de garantia que está prevista ali, por exemplo, na lei da execução fiscal. Mas o que é? Me explica aí um exemplo. Se for uma renúncia do privilégio que todo crédito Sim, tributário tem numa concorrência, então o poder público abre mão do privilégio que ele tem de poder furar a fila numa sim, concorrência de créditos. sim. Isso não seria um negócio processual, isso é um negócio Certo. material, porque eu estou abrindo Material. mão de um elemento do crédito. Porque o privilégio é do crédito. O privilégio é um atributo do crédito, é uma qualidade do crédito. Se eu abro mão Uhum. do privilégio, eu estou fazendo um negócio Entendi, material. O que entendi, entendi. seria um negócio processual do poder público de abrir mão de uma garantia? Eu entendi. Eu realmente Nesse caso, eu preciso entender o que você quer dizer. por exemplo, Murilo está colocando aí benefício de ordem, uma renúncia ao benefício de ordem face dos créditos estaduais e municipais para a União. Não Mas isso sei é se benefício. seria isso aí. Pois é, aí talvez não se enquadraria Porque como se é privilégio de recebimento, isso não é material. processual. Não é Isso é um processual. atributo do Compreendi. crédito. Entendi, entendi, entendi. Fred, a gente está caminhando aí para os minutos finais da nossa live, e aí eu queria, né, para a gente não ser cortado aqui pelo Instagram, eu queria permitir, né, o tempo aí para suas considerações finais, mas antes de tudo agradecer, em nome da Escola da Advocacia Geral da União, pela aula, né, espetacular que você pôde nos proporcionar nesse curto intervalo de tempo, fruto da sua didática, fruto do preparo que você tem, a forma fácil de transmissão do conteúdo, e agradecer a sua generosidade. A gente sabe o quão demandado você tem sido nessa pandemia, virou um Fred absolutamente antenado com a tecnologia, né? E para a gente foi muito bom você ter aceito esse convite, né? Desde que a gente começou essas lives, que a gente lhe convidou para isso, e foi excelente a temática escolhida. Dizer aos nossos colegas que estão assistindo que a live, além de ficar disponível 24 horas aqui no Stories da Escola da Advocacia Geral da União, ele também vai ser exportado para o YouTube. Então, convido vocês a conhecer o canal do YouTube da Escola da AGU. Todas as lives que a gente tem feito estão lá no canal do YouTube da Escola da AGU, né? Então, eu queria agradecer, passar a palavra a você, agradecer em nome do nosso diretor nacional Danilo, de toda a diretoria da Escola da AGU e da Advocacia Geral da União como um todo, e passar a palavra a você para suas considerações finais, Fred. Meu querido, é um prazer inenarrável estar com você e estar com você numa sala de aula virtual como essa, com 200 amigos aí, né? Veja a quantidade de amigos que passou, pessoas de mais Verdade. alto nível, né?
Eu sou um adversário da AGU nos processos, mas sou um grande amigo da AGU fora dos processos. A gente e sabe sou um amigo disso. da AGU há muitos anos, né? Eu tenho muitos amigos lá. E a AGU Lato Sensu, o que inclui a PGFN também. Advocacia Pública Federal, né? Advocacia Pública Federal. Então, para mim é um grande prazer. Eu voltarei a dar a vocês aí no curso que Rita está coordenando, acho que é dia 9 de junho, vai ter uma aula comigo, acho que é uma terça-feira, vai ter uma aula comigo. E é um prazer. Sou do conselho editorial da revista de vocês, da revista da AGU, sempre estou aceitando os projetos de vocês, enfim. Esse tema é um tema realmente que me agrada. Acho que é um grande espaço para a gente poder discutir. Que bom saber que a live vai ficar no Stories. Eu também vou baixar essa live, vou jogar lá na minha página que eu estou montando no YouTube. Estou montando um canal do YouTube aí com os meus vídeos que estão espalhados em todos os lugares. Meu filho está me ajudando, ele está fazendo isso aqui agora na minha frente. E ele vai pegar essa live aí da escola da AGU para também já colocar lá. Depois eu anuncio quando o canal estiver lá, porque é muito vídeo meu que tem na internet. Então vou aproveitar isso para poder fazer essa coleta de vídeos e jogar tudo lá. Fred, na verdade, é um grande amigo da advocacia pública e grande parte das conquistas que a gente tem no CPC para a advocacia pública se devem a ele. A gente tem a nossa gratidão. Amigos, boa noite a todos. Fred, mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem em casa. Boa noite, Fiquem pessoal. em paz. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau.